Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: igrejas abrem suas portas para assistir os jogos da Copa 2026. Mateus 21:13 diz a Bíblia: e disse-lhes Jesus, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Meus amados, Jesus aqui em Mateus 21:13, ele citou Jeremias 7:11. Ao citar Jeremias, Jesus foi além do comércio no templo que existia na época de Jeremias. Covil de salteadores é o estado espiritual de igrejas doentes. Covil de salteadores não é banditismo, não é a ação de grupos criminosos que estão à margem da lei. Não significa isso. Espiritualmente falando, teologicamente falando, covil de salteadores é o abandono do propósito de Deus, é a recusa da vontade de Deus, que é santa, e o estabelecimento da vontade humana. Resumindo, Deus quer de um jeito e o povo quer de outro jeito. Meus amados, estamos vivendo a época do vazio. O negócio hoje é encher a igreja de atividades ocas, vazias. A manipulação está substituindo o conhecimento de Deus e de sua palavra em muitas igrejas. A manipulação está substituindo o relacionamento profundo com Deus em muitas igrejas. A época do vazio que estamos vivendo tem levado muitos membros de igrejas e até pastores, líderes, a dizerem o seguinte: tudo é certo. E aí eles acatam o resultado dessa expressão, tudo é certo, acatam tudo o que é do mundo, porque perderam a cosmovisão cristã. Meus amados, o que está crescendo hoje assustadoramente no Brasil não é o evangelho genuíno, mas é outro evangelho. Que outro evangelho é esse que está espantosamente crescendo? O evangelho mistificado, o evangelho antropocêntrico é o que está existindo hoje, que busca agradar os homens em vez de glorificar a Deus. Existem igrejas hoje usando o slogan: na Copa 2026 tudo é alegria, tudo é euforia. Então vamos abrir as portas da nossa igreja para assistir os jogos da Copa 2026 com muita alegria, com muita euforia. Atente para essa verdade. A cultura mundana proporciona uma cultura corporal, com emoções frívolas, levianas e entretenimentos carnais. É lamentável ver muitas igrejas atrelando os sentimentos santos, puros e bíblicos às emoções frívolas, levianas e aos entretenimentos carnais. Isso é triste. A época do vazio que estamos vivendo, os membros de muitas igrejas
estão sendo ensinados a serem eufóricos e não a terem uma intimidade profunda, um relacionamento profundo com Deus, que resulta numa emoção santa e não numa emoção leviana. Algumas pessoas, para justificarem a abertura das portas de suas igrejas para assistirem os jogos da Copa, dizem assim, abre aspas, as pessoas precisam de lazer. Os crentes precisam de entretenimento. Irmãos, isso é claro, todos nós precisamos de lazer. Assistir futebol, jogo, não é pecado, eu não estou dizendo que é pecado. Mas abrir as portas das igrejas, chamar os crentes, convocar os crentes, para trazerem incrédulos, para assistirem os jogos da Copa, é um desperdício de tempo. É uma energia gasta em vão. Outros dizem assim, não, nós abrimos complementando o pensamento dos outros complementam assim, não, nós abrimos as portas para assistir os jogos da Copa, porque isso resgata o patriotismo, isso resgata a cidadania brasileira. Irmãos, quanta ingenuidade nessa declaração. Porque o problema do ser humano é maior que recreacional. O problema do ser humano é muito maior do que lazer. É espiritual o problema do ser humano. O que precisamos resgatar é uma vida espiritual abundante. O que precisamos resgatar é a cidadania do céu. E esse resgate de uma vida abundante, de cidadania do céu, tem que ocorrer e somente ocorre com o modelo bíblico. Qual é o modelo bíblico? Oração, jejum e pregação autêntica, genuína do Evangelho. O problema é que muitos líderes se apossam da sociologia, da antropologia, da filosofia e perderam a cosmovisão cristã. Para esses líderes, tudo tem explicação sociológica, antropológica, filosófica, nunca teológica, nunca espiritual. Outros dizem assim, não, para complementar os outros que dizem assim, não, nós abrimos as portas para assistirmos os jogos da Copa 2026, abrimos as portas das nossas igrejas, porque isso promove a koinonia, a comunhão entre os irmãos, e em segundo lugar, promove a salvação dos ímpios, dos incrédulos. Meus amados irmãos e irmãs, se entretenimento fosse uma boa alternativa para a comunhão dos irmãos, para a koinonia e para a salvação dos ímpios, a Igreja Apostólica teria usado de entretenimento. Aliás, na época apostólica, havia entretenimentos demais. Havia os Jogos Olímpicos, que incluía atletismo, incluía as corridas de bigas, que era um carro de 2 rodas sendo puxado por cavalos. Havia esse tipo de corrida. Na época apostólica, havia os espetáculos no circo romano. Na época apostólica, havia as peças teatrais e os festivais de músicas e danças. Porém, a koinonia da Igreja Apostólica incluía, sabe o quê? As refeições comunitárias, que eram chamadas de refeições ágapes. Em segundo lugar, a koinonia ocorria, sabe como? Através do estudo das Escrituras, da oração, do jejum e da proclamação da Santa Palavra de Deus. E com respeito à conversão dos ímpios, a igreja primitiva tão somente pregava o Evangelho, porque ela sabia que no Evangelho há poder de Deus para a salvação dos ímpios. Outras pessoas, para justificar a abertura das portas das suas igrejas para comemorar e assistir os jogos da Copa, dizem o seguinte: chamar os crentes e os incrédulos para assistir
assistirem os jogos da Copa nas dependências da igreja, não há problema nenhum, porque, dizem eles, o que vale é a intenção. Para Deus não vale a intenção, para Deus vale o certo, vale o correto. Escute bem, tudo que apela aos sentidos físicos, mais do que ao espírito, deve ser repensado, porque é errado. Tudo que busca satisfazer os nossos anseios, ao invés de nos levar a alcançar a perspectiva de Deus para nós, deve ser repensado, porque está errado. Qualquer coisa que não promove a santidade e satisfaz as necessidades de se soltar, deve ser repensado, porque está errado. O problema é que muitos não querem mais aprender as verdades bíblicas, querem se soltar. Então, abrir as portas para assistir a Copa, a pessoa se solta. Meus amados, igreja que abre suas portas para assistir jogos da Copa, está a confundir a casca com o miolo, está a confundir o farelo com o pão. Porque nós não fomos chamados para alaridos vazios, mas para sermos fiéis aos propósitos de Deus contidos na palavra de Deus. Muitos desses líderes que abrem as portas para assistirem os jogos da Copa junto com crentes e incrédulos, eles proclamam nos seus sermões a soberania de Deus, mas esquecem que a proclamação da soberania de Deus inclui consagração, reverência, obediência à vontade de Deus, separação das práticas mundanas. Esses que proclamam a soberania de Deus em seus sermões, esquecem da doutrina da separação do mundo e começam então a adotarem modelos do mundo em suas práticas. E isso é perigoso, porque isso leva a membresia da igreja a pensar que a misericórdia de Deus existe para afrouxar a busca pela santidade, para afrouxar a busca por uma vida de obediência sincera a Deus. Quanto mais um líder enche a igreja de programações festivas semelhantes à Copa, mais rápido a igreja se enche de bodes, porque bodes gostam de entretenimentos. Lamentavelmente, o que alguns líderes buscam é quantidade, é crescimento a qualquer custo. E com esse fermento, crescimento a qualquer custo, a massa realmente cresce. Porém, o crescimento é anabolizante, é artificial e, resultado, o desenvolvimento espiritual dos membros não existe. Essas igrejas, elas têm uma roupagem gospel, mas o atrofiamento espiritual, o raquitismo espiritual está lá. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Louvado seja Deus. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Divulgue, faça a divulgação maior que você possa fazer dessa mensagem. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, toque aí embaixo teu endereço. Amém. E louvado seja e glorificado seja o nosso Deus onipotente.